Olá, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao canal DA Global Drive. Eu sou Dúlio, proprietário da empresa DA Consultoria e Treinamentos. Nós estamos aqui para gravar um novo vídeo, desta vez um pedido de um amigo, de um seguidor, Célio de Souza. Hoje falaremos sobre distância de segurança. Após a vinheta, venham conosco que vamos falar um pouco sobre este tema. Você que é um seguidor ou acabou de chegar neste canal, você sabe a que se refere distância de segurança? Podemos dizer distância de segmento em uma estrada, em uma via urbana, em uma via vicinal. A distância de segurança é uma distância mínima exigida entre um veículo e outro em uma estrada para que, se houver alguma eventualidade de uma parada de trânsito repentina sem prévio aviso, uma redução brusca no trânsito, para que o condutor que estiver na via, ele tenha tempo de reflexão para tomar uma atitude e frear, utilizando ali o tempo de reação que é necessário. O ser humano, ele tem um tempo de reação entre 3/4 de segundo até 2 segundos, para ele tomar uma atitude para evitar de se envolver em algum acidente, em alguma tragédia. 2 segundos você já perde porque é o tempo que você tem para reagir, é o reflexo, é o pensar para tomar uma atitude física. É necessário ressaltarmos aqui que o tempo de reflexo, o tempo de reação para tomar atitude, para se livrar de um obstáculo, seja um objeto físico, um outro objeto em movimento que por algum motivo teve também ali o seu movimento reduzido, esse tempo ele é calculado com base em condições normais do organismo humano. Se a pessoa está sob um efeito de um medicamento, sob o efeito de entorpecentes, de álcool, por exemplo, esses reflexos, eles ficam comprometidos. Pode levar muito mais tempo do que 2 segundos para a pessoa reagir. Isso quando ela reage. Às vezes a pessoa se envolve em alguma ocorrência de trânsito, um abalroamento, uma batida, algo do tipo, simplesmente porque o reflexo estava inoperante naquele dado momento. Este seguidor, Célio de Souza, é um seguidor, é um amigo de longa data, ele está sempre contribuindo, fazendo alguns pedidos, dando sugestões para a gente trazer temas para este canal, para levarmos conhecimentos para todos os envolvidos no TRC. Sabemos que o Célio tem um canal que ele divulga produtos, algumas adaptações de LEDs, sistema de iluminação para veículos, para caminhões, e gostaríamos aqui de parabenizá-lo por este feito, que está tendo uma boa aceitação no mercado. Eu, particularmente, admiro muito o trabalho dele, e se você ainda não o segue, busca no YouTube, Célio Souza, que você vai ver lá o trabalho dele. É um trabalho muito bacana, muito profissional para o TRC, e eu creio que condutores que gostam de iluminação, animações, você está no lugar certo, que eu creio que o trabalho que ele faz é do agrado de muitos condutores e o que ele faz é de muita qualidade, muito bem feito e muito bem aceito pelo mercado. Vamos voltar ao tema, distância de segurança, que é o objetivo deste vídeo. Você já ouviu falar no artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro? Ele trata principalmente sobre a distância de segurança. Essa distância, quando não respeitada, ela ceifa vidas, ela traz muitos acidentes. Para se ter uma ideia de acidentes envolvendo principalmente caminhões, estudos apontam que 37,8% dos acidentes envolvendo caminhões, eles são de batidas na traseira. Por que isso acontece? Pode ser um distrator, um celular, pode ser um rádio, uma carona, algum objeto no interior da cabine que pode tirar a atenção do condutor, mas um dos fatos mais relevantes e mais apontados como batidas em traseiras, devido à falta de distância de segurança, o não cumprimento do artigo 192, é o excesso de velocidade. A pessoa não calcula, não tem noção de que está com equipamento pesado, às vezes carregado, as condições adversas da via, vários motivos que pode fazer com que o equipamento não obedeça comandos de pronto, ou seja, um freio desregulado, uma pista que às vezes o asfalto não está apropriado para aquela
velocidade, sabemos que temos 3 tipos de asfalto. Um extremamente rugoso, que a gente fala de asfalto poroso, é um asfalto bom, que ele reduz ruído do pneu, é um asfalto bom para tração, é um asfalto que evita aquaplanagem, porque ele drena bastante a água. Os grãos que é produzido esse asfalto, eles também faz com que o ruído dos pneus ficam mais baixos, ou seja, o índice de barulho fica extremamente reduzido, mas é um asfalto caro e também aumenta o custo operacional do veículo, porque uma aceleração brusca, se o asfalto é muito rugoso, isso quer dizer que eu vou ter um desgaste de pneus enorme. Outro ponto, um asfalto médio, que é o ideal, é o melhor dos mundos, que seria um asfalto que também evita a aquaplanagem. O ruído, o barulho do pneu em solo, ele é médio, é tolerável. Esse asfalto é bom em período de chuva, período de seca, em todos os sentidos, é o melhor de todos. E também existe o asfalto liso, este é o mais complicado de todos. Aquaplanagem constante, infelizmente, escorregamento de veículos, mesmo ele seco, que quando ele está quente também, ele também proporciona o escorregamento de veículo. Você freia, as rodas travam, mas o veículo continua em movimento, porque não existe uma aderência suficiente, o coeficiente de atrito entre o pneu e o solo, ele é reduzido. É necessário que nossos condutores, quando estiverem trafegando, também tenham esse conhecimento. Que tipo de asfalto eu estou trafegando em cima dele? É um asfalto rugoso, médio ou liso? O rugoso e o liso é um problema, mas o asfalto médio é uma solução. Se você perceber, olha, o meu pneu ele está fazendo um barulho um pouco mais baixo. Uai, eu estou com uma certa aderência aqui, estou tendo uma tração legal no meu equipamento, nos meus pneus, está rendendo bem a minha viagem. Provavelmente você está rodando em um asfalto médio. Então, observe esses detalhes. Você com este conhecimento, você também pode policiar melhor a sua velocidade de rolamento em uma pista e também gerenciar a sua distância de segmento entre você e o veículo da frente. A nossa última postagem, nosso vídeo que postamos aqui no YouTube, ele foi sobre a nossa blitz itinerante, sobre segurança viária. Nós partimos da região de BH, fomos até Paraupeba, mais precisamente o posto Fazão, rodamos 106 quilômetros e neste percurso conhecemos alguns condutores, entre eles o senhor Elmar, da cidade de Unai, que nos apresentou como Mazinho. Pedimos a ele uma sugestão para gravar vídeo. Ele falou, olha, grava um vídeo sobre distância de segurança. O pessoal está andando muito colado, isso está perigoso. Às vezes, nós caminhoneiros estamos trabalhando com veículo pesado, sabemos da necessidade de ficar longe um do outro. Ele tem noção que se ele estiver rodando com o veículo carregado a 60 km por hora, ele precisa estar pelo menos 3 carretas do tamanho da dele de distância do veículo da frente. Ou seja, pelo que percebemos, ele estava com um bitrem. Bitrem realmente, ele tem dimensões legais de 19,8 metros de comprimento. Ou seja, ele tem consciência que se está a 60 km por hora, ele precisa estar pelo menos a 60 metros do veículo da frente. Aí, brincamos com ele e já adiantamos. Não se preocupe, senhor Elmar. Nós já temos um pedido de um seguidor que nós vamos gravar sobre distância de segurança. Esse é um dos motivos que estamos aqui. O Célio de Souza, por exemplo, ele quando nos fez esse pedido, ele me passou um áudio via WhatsApp e também um vídeo. Ele trafegando tranquilamente em uma rodovia, onde estava com a distância perfeitamente segura do veículo da frente e percebeu que o veículo simplesmente parou. Ele, como um condutor experiente, ele trabalha com previsibilidade, que é muito bem-vindo para o TRC, motoristas que trabalham com previsibilidade, proativos e jamais vão abalroar o veículo que está na sua frente. Sérgio de Souza, para você ter uma ideia, ele trabalha gravando todo o percurso. Nós vamos deixar aqui um trecho do vídeo que ele nos enviou, que o veículo da frente parou, ele continuou o percurso, reduzindo a velocidade. Inclusive, quando ele grava o vídeo, no áudio ele já fala, a gente precisa não só vigiar a frente, e também a traseira. Ele percebeu que o trânsito parou, reduziu a velocidade bem devagar, vigiando o retrovisor, porque se reduzisse bruscamente, se tivesse algum outro condutor desavisado, que não estivesse mantendo a distância de segurança na traseira dele, certamente ia bater. Ele reduziu a velocidade com uma certa constância, até aproximar-se
aproximar-se do veículo que está parado na pista. E outra dica de ouro, que é necessário, também veio do Sérgio Souza: assim que aproximar do veículo da frente e ver que vai parar, tira a frente do veículo para o acostamento. Por quê? Se tiver alguém na traseira que vier sem noção, sem atenção e bater na traseira, certamente vai lançar o veículo já parado na traseira do veículo da frente. Neste caso, o vídeo dele, nós estamos deixando aqui para vocês terem uma noção, ele foi muito proativo, ele foi muito previsível. Assim que o veículo dele estava parando, ele tirou a frente da cabine para o acostamento, que claro que ele não queria que isso acontecesse, mas se ocorresse alguma batida na traseira da carreta dele, não lançaria o veículo dele na traseira desse veículo da frente que veio a parar sem prévio aviso. Além deste vídeo, é um vídeo curto, precisamos fazer alguns cortes porque fica muito extenso, às vezes as pessoas não assistam ele na íntegra. E também estamos deixando aqui algumas imagens com ilustrações mostrando o que é permitido, o que é legal, que é muito bem-vindo no trânsito e o que não pode. Percebam que nós temos um trânsito, na primeira imagem, conforme vocês estão vendo, que os veículos estão muito próximos um do outro. Colocamos até uma seta vermelha que, se houver uma parada abrupta do veículo A, o veículo B e o C vão aborroar e, infelizmente, vai haver o prensamento, a rebatida entre o veículo A e o C. O veículo B ele vai ficar extremamente danificado, comprometido. Já nessa segunda ilustração, já mostramos o certo a fazer, com base no vídeo que nosso seguidor Célio nos passou. Veja que o veículo A, se ele parar bruscamente, o veículo B para, porque estava com a distância de segura, ele tira a cabine para o acostamento, e o veículo C, também trabalhando de forma consciente, trabalhando com previsibilidade, procede da mesma forma. Ou seja, ninguém ficou comprometido nesse acidente, porque todos estavam trabalhando com a distância de segurança, trabalhando de forma justa e ecologicamente correta, trazendo assim segurança para o trânsito. Às vezes algum seguidor, ou você que chegou aqui por agora, eu creio que a partir de agora vai nos seguir, estamos aqui aproveitando esse ensejo para solicitar, siga-nos, divulgue esse canal, deixe o seu gostei, toque o sininho, assim você avisa para o YouTube: olha, existe esse canal Global Drive que está ajudando a sociedade de alguma maneira, este canal faz bem, pode reduzir acidentes e está trazendo conhecimento para o pessoal do TRC. Todos os envolvidos estão se beneficiando deste canal. Assim o YouTube vai entender e vai passar a divulgar a nossa existência para todos os nossos condutores e pessoas interessadas nesse nicho. Por que um veículo para em uma BR sem um prévio aviso? Tem vários motivos. Uma pane mecânica, uma pane por falta de combustível, uma pane elétrica, um problema de saúde do condutor, que às vezes ele pode passar mal, pode sofrer ali um mal súbito. No caso desta parada, desse seguidor Sérgio Souza, não sabemos o que houve. Sabemos pelas gravações, pelo vídeo que ele nos mandou, que o veículo baú parou na frente dele, ele também parou, que tinha uma distância razoável, que não comprometeria a segurança, e logo adiante o trânsito fluiu novamente e ele continuou a sua viagem. Dos mais de 30% que falamos sobre batidas em traseiras de veículos, infelizmente 20% desses acidentes eles são fatais. Eles pedem apenas por batidas em pontos fixos, em objetos. O que é isso? Esses pontos fixos, esses objetos? É uma mureta, é um guarda-reio de uma via, é um barranco. Às vezes um lado da via pode ser um buraco e do outro lado um barranco, porque nós temos vias construídas ao lado de serras. Temos às vezes uma ribanceira à direita e à esquerda podemos ter um barranco, ou vice-versa. Neste caso, quando um veículo bate em um objeto fixo, por exemplo, se ele vem conduzindo o seu equipamento a 60 km por hora e bate em um ponto fixo, ele bateu a 60 km por hora, o equipamento e o condutor vai sentir esse impacto de 60 km por hora. Por outro lado, se um veículo está à sua frente, suponhamos o veículo A está trabalhando e passa por uma fiscalização onde existe uma regulamentação de velocidade de 40 km por hora. Se o veículo B, que vem logo atrás, ele vem a 60 km por hora, não percebe essa redução de velocidade e bate na traseira deste veículo que está a 40 km por hora, ele bateu
a 20 km por hora, ou seja, 60 por hora menos 40 por hora, 20 km por hora. Mas existe um agravante que às vezes complica ainda mais a gravidade e faz com que esse acidente possa trazer perda de vidas. Um exemplo, se o condutor que está trafegando a 40 km por hora assustar com essa batida, com o barulho ou com o solavanco que ele vai sentir lá na cabine, se ele for um condutor com muita perícia, ele vai sinalizar, levar o seu veículo até o acostamento, parar para ver o que houve. Agora, se ele assustar, não tiver nenhum treinamento e frear bruscamente, vai haver o efeito esmagamento, o efeito prensagem, onde novamente o condutor que estava lá, que bateu a 20 km por hora, agora ele vai bater a mais 40, porque o veículo da frente parou sem prévio aviso. Primeira batida 20 e a segunda a 40 por hora. Ou seja, vai aumentar e muito a gravidade desse acidente. É preciso policiar, é preciso estar atento, é preciso dobrar a atenção às condições da via, às condições de tráfego, o clima, nevoeiro, às vezes neblina, fumaça em períodos de seca. É preciso ter muito cuidado. Perímetro urbano, redutores de velocidade, que às vezes os condutores não estão acostumados a passar em certas vias. Quando passam, se deparam com um redutor de velocidade, assustam para não ser multados, freiam bruscamente e às vezes o que vem atrás também não sabe, lá vem o abarroamento por falta de previsibilidade. Tomem cuidado, nosso trânsito, ele às vezes precisa simplesmente de um pouco mais de amor próprio, da pessoa trabalhar com consciência, com atenção, saber que é necessário, saber que só depende dele de resolver os problemas de trânsito, de batidas, de acidentes. Sabemos que no nosso país, 90% de acidentes, eles são causados por falhas humanas. Se resolvermos esses 90%, os outros 10% a gente consegue contornar, fazendo a manutenção de ponta, cuidando bem do equipamento, fazendo a gestão de nós mesmos, porque precisamos estar saudáveis, descansados, focados no trânsito por onde estivermos trafegando, para passarmos por ali por várias vezes sem causar problemas para nós e nem para as pessoas que estão ali no entorno, os terceiros propriamente dito. Você sabe quantos metros são necessários para parar totalmente um veículo leve, um carro de passeio que esteja trafegando a 80 km por hora? Não, 40 metros. Um veículo de passeio a 80 km por hora em condições normais, um asfalto médio, pista seca, ele depende de 40 metros para parar totalmente. Já uma carreta com 30 toneladas a 80 km por hora, ela precisa de o dobro, ela precisa de 80 metros no mínimo para parar. Isso considerando a manutenção em dia, os freios ajustados, 100% operando, um motorista consciente com tempo de reação aguçado, tudo muito alinhado. Seria o tolerável, porque existem vários pontos a serem considerados. Consideramos aqui 100 metros de espaço para parar totalmente um equipamento a 80 km por hora. Outro ponto, se dependemos do dobro, vamos considerar que um equipamento rodando a 50 km por hora, ele vai precisar de 50 metros para parar. Se um equipamento a 80 km por hora com 30 toneladas precisa de entre 80 e 100 metros para parar totalmente, precisamos fazer algumas considerações. Fizemos alguns estudos e percebemos que um veículo de médio porte, um caminhão trucado 6x2 com PBT de 25 toneladas, a 50 km por hora, ele precisa de mais 50 metros para parar. Vamos considerar um por um, isso em pista seca. Já se a pista estiver molhada, esse mesmo veículo precisa de mais de 60 metros para parar, ou seja, aumentou 20% o percurso que ele vai rodar, porque a aderência, o atrito entre pneu e asfalto já não está das boas. Agora, imagine esse carro rodando a 100 km por hora. Não pode, nossas leis de trânsito não permitem o caminhão rodar a 100 km por hora, mas acontece. Ele não vai precisar de 100 metros para parar, agora ele já precisa de 140 metros. Aí vem outra pergunta, e se ele tiver a 120 km por hora? Vai chegando ao ponto de triplicar, de 2 vezes para 2,5 vezes,
ideia, vamos deixar aqui uma animação, um quadro aí na tela para os senhores terem noção do que acontece. As leis da física, elas não mentem. As fórmulas, as contas que fazemos, elas chegam a nos assustar, porque quanto maior a velocidade, maior o percurso para ser percorrido para parar, seja em pista molhada, em pista seca, ou seja, o aumento do problema ele é iminente, não tem como fugir. A regra é respeitar a distância de segurança, não extrapolar, não infringir o artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando lançamos o nosso vídeo sobre blitz itinerante de segurança viária, nós estávamos no Maio Amarelo, onde ressaltamos que estávamos ali fazendo a blitz devido ser um mês de luta e prevenção de acidentes, redução de acidentes no trânsito. Hoje já estamos em junho, junho verde, é um junho sobre a preservação do meio ambiente, da sustentabilidade. Você sabia que se você trabalha com distância de segurança, está trabalhando de forma financeiramente econômica, que você está trabalhando de forma ecológica? Ah, mas o que é ecológica? Quando você está trabalhando com a distância de segurança, que você está longe do veículo à sua frente, dependendo da sua velocidade, você faz os cálculos e mantém uma distância que você considerar que é segura de acordo com a sua experiência e os seus treinamentos. Assim, você não está extrapolando o giro do seu motor, você não está gastando combustível e está, sem perceber, praticando a condução ecológica, ou seja, você está lançando menos emissões de gases por efeito estufa, você está economizando combustível e está contribuindo para com a natureza, com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Ficaram satisfeitos? Podemos entregar esse vídeo? Se tiver alguma sugestão, não se detenha. Entre no canal. Conforme falamos no vídeo anterior, nós fizemos uma repaginação, uma atualização de nossas redes sociais. Nós atualizamos o nosso site, levamos todos os links das nossas obras, os livros já escritos, dos treinamentos, das consultorias, sobre a existência da DA Consultoria e Treinamentos, sobre a existência da DA Global Drive, tudo em um só lugar. Acessando o nosso site, que está aí no rodapé, daaconsultoria.com.br. Ali você vai acessar este canal, você vai acessar nosso Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Pode entrar em contato conosco através de e-mail. Nosso site ele te possibilita também essa opção. Diretamente pelo site você pode enviar-nos um e-mail também, que nós vamos também entender o seu pedido, vamos atendê-lo conforme a sua demanda. Faça um pedido, mande a sua solicitação. Qualquer tema relacionado ao TRC e ao TRP, conte conosco. Nós também estamos aqui aberto a sugestões e vamos atendê-las desde que elas estejam relacionadas ao meio de transporte do nosso país. Transporte terrestre, contem conosco que nós traremos aqui vídeos, comentaremos a sua demanda com todo respeito, com todo o profissionalismo possível. Se você, às vezes, por falta de conhecimento, por não ter passado por nenhum treinamento do tipo, voltado para a condução econômica, condução de segurança, distância de segmento, distância de segurança, condução ecológica, nós temos treinamentos para condutores, treinamento operacional para condutores do TRC. Dá uma olhadinha no site, lá no nosso portfólio, você vai entender direitinho a ementa que nós temos lá, o que nós oferecemos. Nós temos a certeza, nós estamos convictos de que, passando por treinamento conosco, os condutores vão trabalhar de uma forma diferente, vão trabalhar com previsibilidade, vão ser mais proativos, mais conscientes e vão, em contrapartida, melhorar as receitas e reduzir os custos operacionais do seu empreendimento. Se por algum motivo, ao tentar explicar da melhor maneira possível sobre os benefícios, a necessidade da distância de segurança no trânsito, deixe aqui nos comentários, fale conosco, nós estamos abertos a sugestões. Nosso foco não é só apresentar aqui o que tem ocorrido, trazer sugestões, mas também estamos abertos para ouvir e para melhorar o nosso trabalho. Contamos com você. Novamente, agradecemos ao Sérgio de Souza, nosso amigo e seguidor, pelo pedido. Quando tiver outro, não hesite em nos acionar, em enviar, seja nos comentários do YouTube ou em outras redes sociais, as quais nós já falamos aqui. A próxima semana traremos um novo vídeo, uma novidade conforme dito. Espero que esse vídeo tenha esclarecido, tenha atendido a demanda do Célio e que possamos continuar melhorando a cada dia, trazendo novas postagens, novos temas para reduzir os
índices de acidente, as perdas e os custos operacionais do TRC. Contem conosco, obrigado por nos assistir, obrigado por suas solicitações. Semana que vem estaremos de volta. Até breve, fiquem todos bem.